Valendo! Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui para falar com o Fábio Baracate. O Fábio tem muita coisa para entregar de inovação para você. Por isso, eu quero que você já vai compartilhando, já vai aí chamando os teus colegas, dando um like e principalmente já nos comentários acionando aí o que você quer ouvir aqui no Bate-Papo do Varejo. E se você ainda não entrou na nossa plataforma evarejo.com, entra lá, aciona lá, vamos conversar também. E nós temos hoje aqui um convidado super especial, o Fábio, que concedeu um tempo da sua agenda para estar com a gente, falando um pouquinho sobre algo que é inovador. O Fábio, que é CEO e fundador da Synerlog, isso mesmo, Fábio? Correto, e que traz aí para a gente um super conceito do cross-border. Ele vai falar muito disso para a gente, essa grande oportunidade que tem do varejo. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço, Ederson. Grande prazer aí poder estar aqui com você hoje, poder contribuir aí com nossos amigos varejistas. Imagino que a gente vai poder abordar aqui grandes oportunidades e que, se Deus quiser, fazer todo mundo aí alavancar suas vendas. Com certeza. Esse é o grande objetivo aqui, né? Então, para você ainda que não deu like, dá o like aí. Para você que ainda não compartilhou, já vai chamando o seu colega, o teu amigo empreendedor aí, vai trazendo. E aquele que tem um produto aí que quer romper fronteiras. Explica para nós aí, Fábio, o que é cross-border? Vamos lá, Ederson. O cross-border, numa tradução literal, é o comércio transfronteiriço, né? Então, ele é aquele comércio onde você vai trazer, ou seja, empresas internacionais, né? Então, ou sites, né, marketplaces, ou o e-commerce que está fora do Brasil e que tem interesse em acessar o consumidor brasileiro, né? É o famoso que a gente chama de o B2C, né? É o Business to Customer. Então, ele tem interesse em vender. A gente conhece aqui como as plataformas, né, hoje mais populares, como Amazon, Shopee, Shein, AliExpress. Então, você tem uma plataforma americana, uma plataforma chinesa, vendendo direto para o consumidor nacional. Mas esse caminho não é só de lá para cá, né? Você pode ter também plataformas nacionais vendendo produtos de sellers internacionais. Então, isso também é um cross-border. Então, é um mercado de via dupla. Então, empresas que estão baseadas lá fora vendendo para o mercado brasileiro, e empresas aqui que têm o interesse de ter acesso a esse sortimento, essa gama de produtos exclusivos, né? Então, esse é o mercado de comércio eletrônico cross-border. Esse mercado é o que mais cresce, né? A gente percebe isso. Muitos varejistas que estão nos acompanhando, a gente tem sempre esse debate aqui com vários outros profissionais em outros bate-papos do varejo. A gente sempre fala da grande dificuldade do varejista em compreender isso. O Brasil em si tem uma dificuldade disso diante do cenário mundial, que parece que a China está bem anos-luz na frente disso, a Austrália e outros países, né? Eu vou te trazer alguns números que provam, né, essa mentalidade, esse posicionamento que você disse. Sim, o Brasil está atrás disso, né? Em termos de números gerais, o que é esse mercado de cross-border hoje no mundo? Quanto que ele movimenta hoje? Hoje o mercado de cross-border movimenta $1 trilhão anualmente. Com T maiúsculo mesmo. $1 trilhão anualmente. E esse mercado, ele teve um crescimento no ano de 2009 para o ano de 2020, na pandemia. Ele cresceu a expectativa para 10 anos. Por que isso? Porque você teve aí a adoção de novas tecnologias, você teve um crescimento muito grande. Então, você pega o Brasil, que é um país, né, onde tem muitos equipamentos mobile, onde a gente tem mais celulares do que pessoas, então é natural que o Brasil seja um dos grandes expoentes desse produto. Agora, quem está surfando essa onda aqui no Brasil são basicamente as plataformas internacionais, que têm essa visão da importância desse cross-border. O cross-border, ele te dá margens muito maiores, ele te dá uma oportunidade de não ter um investimento muito grande em estoque, porque ele te acessa com o merchan. Então, as plataformas internacionais, essas sim, já entenderam o tamanho da oportunidade que é o mercado brasileiro e não tem nenhuma plataforma internacional que hoje não tem o Brasil dentro dos seus objetivos. Eu vou dar 2 exemplos aqui, recentemente. A Shopee, que nós devemos conhecer, todos aqui provavelmente, esse ano, ela fechou todas as operações dela locais em vários países da América Latina, porém no Brasil ela concentrou esforços. A AliExpress, que está em mais de 150 países, o Brasil é o único país que o AliExpress tem sellers nacionais na sua base.
A Shein está fazendo a mesma coisa. Você falou aí a questão da China, né? A China já está indo para um outro nível do e-commerce. Você tem o e-commerce, você tem o e-commerce cross-border, e a China agora, o que já está tomando muita relevância é o que eles chamam de live commerce, né? Que é aquela compra ao vivo. Para você ter uma noção, o maior expoente disso é o TikTok hoje. Então, o TikTok já passou na China, em número de vendas, o AliExpress no live commerce. E eles estão... O próprio TikTok também nessa seara? O próprio TikTok. Você pensa que essas plataformas, o que elas querem fazer é o quê? É angariar, é trazer pessoas para a base delas. E depois, como elas vão tratar esse consumidor, esse usuário, e aí é a tática de cada um. Então, o TikTok, ele atraiu muita gente para as plataformas, aqueles vídeos engraçados. Agora ela está vendo o quê? São vendas de produtos ao vivo. Então, a pessoa está aqui falando, enquanto ela está dizendo, vai apresentando um produto, já vai negociando desconto, o cara já vai discutindo aqui, ele já vai dando ali desconto. A gente não tinha alguma coisa aqui no Brasil, aquelas vendas ao vivo? Eu vou aqui fazer um merchan para eles, né? Polishop fazia isso pra caramba na TV, né, cara? Exatamente. Eles só colocaram numa plataforma só, né, que tem um acesso muito maior. E aí o TikTok esse ano lançou aí três países estratégicos que ele vai expandir essa operação dele que estava concentrada na China. Bom, UK, né, Reino Unido, Estados Unidos e, obviamente, Brasil. Então, se essas plataformas estão vendo, né, essa oportunidade, a gente precisa trazer, cara, como o mercado nacional, como o pequeno varejista, também tem que entrar nesse jogo, também tem que entrar nesse mercado. Essa distância, né? Quando você fala, e você até falou muito desse mercado internacional, e o mercado nacional, o quanto que ele tem aí para garear a partir do momento que se tem olhares, né? Eu sempre falo isso muito com varejistas. Se na tua região tem olhares ali de um grande player, né? Então, eles fizeram pesquisa e perceberam que ali o negócio é bom. Quando você olha, que você já está dizendo aí, né? Essas grandes plataformas estão com olhares aqui para o Brasil, provavelmente as oportunidades estão aqui. E você é um cara, um mestre disso, sabe muito disso, e traz isso muito claro para a gente. Essa venda internacional, ou mesmo, a gente sempre esbarra no conceito de impostos, a dificuldade disso, a gente sempre viu falando sobre isso. Como é que você traz isso para a gente, provocando um pouquinho aqui, né, Fábio? Esse embate aí, quando se fala nesse sentido. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, e acho que isso aqui acho que eu nunca tive a oportunidade de falar, e acho que a ideia é isso, cada vez mais, a gente poder popularizar, né, essa informação, esse aprendizado, né, mais de uma década nesse mercado. Eu vi essa possibilidade há 12 anos atrás. Então, só em taxas, né, você falou de crescimento, o cross-border, só para finalizar, ele cresce no Brasil o dobro da média global, né? O Brasil cresce 40% ao ano no cross-border, tá? Então, só para você ter uma noção, no ano de 2019, o volume de produtos que entraram do cross-border no Brasil foram de aproximadamente 50 milhões de pacotes, no ano de 2019. O ano passado, no ano de 2020, foram aproximadamente, de 2022, foram aproximadamente 220 milhões de pacotes. E eu te digo, Ederson, que isso é metade do que deveria ser se a gente comparar com a média global do que é e-commerce e e-commerce cross-border, tá? Então, esse é o tamanho da oportunidade. Agora, a gente geralmente, as travas, né, os entraves para um negócio são exatamente, né, as dificuldades, as burocracias. Então, você falou de uma questão de impostos. Eu gosto de tratar isso de uma forma muito leve. Primeiro, entender que impostos, cara, tudo que a gente compra hoje tem impostos. Uhum. Então, até aqui não é nada novo. Nada novo. Então, quando você vai num shopping, ninguém pergunta, a sua mulher fala assim, amor, você vai comprar nessa ou naquela loja? Ela não responde, não, eu vou naquela porque os impostos são menores. Sim. A gente tem que entender que o imposto, ele não é inerente ao negócio. Sempre haverá impostos. Ou dentro, falando do mercado formal, seja uma carga que já está nacionalizada, ou mesmo produzida aqui, ou que você vai trazer do cross-border. O que o varejista tem que olhar, o que o comerciante tem que olhar é a oportunidade. Então, a gente tem a oportunidade aqui de trazer um produto inovador. O cross-border, ele vai te dar uma capacidade de catálogo infinito. Ele vai te dar uma possibilidade de trazer produtos inovadores, produtos que estão sendo lançados em tempo real, em qualquer parte do mundo. Você vai globalizar o consumo,
né? O método tradicional hoje de importação, o cara leva um ano, às vezes, para o produto chegar aqui. Nesse tempo, a Shein lançou em uma semana 5 mil produtos. Então, até o cara fazer uma compra convencional, né, B2B, nacionaliza o produto, aí ele paga os impostos, antes mesmo dele saber se ele vai vender os impostos, ele estoca, ele põe na loja, ele paga o vendedor, paga água, paga a luz. No momento que ele vendeu, qual que é o tamanho da margem dele? Então, o cross-border, o pensamento é, sim, tem que pagar imposto, mas quando você compara o imposto que tem que pagar no cross-border comparado com todos os impostos que tem que pagar numa operação convencional, o cross-border ainda é menor. Então, criou-se essa mítica, né? Poxa, você taxado. Gente, Isso, qual é a importância disso? O que você tem que ver é, compara um produto que vende lá fora, que tem no marketplace, com o que tem no mercado nacional. A conta é simples, tem que ficar mais barato se você trouxer ela de fora. Ponto. Essa conta é simples mesmo, né? Ou Se é seja, 20, esse cálculo 30, precisa ser feito. se é Muito 20 ou legal. 30, paga o que a lei diz. Então, quando você analisa, aí vamos analisar o perfil, né, nosso, perfil nacional. Nós não somos um país produtor, né, ou grande produtor de produto de tecnologia acabado. Nós montamos muita coisa aqui, temos a Zona Franca de Manaus, nós somos grandes exportadores de commodities, mas se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai olhar o nosso telefone, o nosso computador, o nosso celular, a nossa roupa, a gente vai perceber que a maior parte desses produtos são importados. Sim. Ó, se esse produto ele é basicamente importado, então a lógica é, então se eu faço uma importação direta, que o cross-border é isso, o cross-border você vai estar, o varejista vai ser o canal, ele vai dar o canal, para o consumidor comprar um produto direto na fonte, na origem de onde ele quer ter interesse. Então você vai fazer uma triangulação. Então, por obviedade, e se você comparar com o lead time, com o processo de uma importação formal, esse caminho aqui vai ser muito mais curto. E como caminho mais curto, você vai ter muito menos custos, muito menos despesas. Então, os números que a gente tem achado quando a gente busca produtos, que a gente faz selecionamento de produtos, né, a gente tem uma área de pricing aqui dentro da empresa, você tem de 30% a 70% mais barato, com todos os impostos pagos, com todas as garantias mantidas pelo meu varejistas, com o produto colocado na casa do consumidor. É muito legal, né, quando você traz isso, porque essa globalização que a gente já fala há muito tempo, né, todos os acessos, informações que chegam rápidos para a gente, traz para aqui, faz a gente refletir com relação a essa oportunidade que o cross-border traz para a gente aí nessa compra online da parte externa. Mas eu também posso fazer o contrário. Eu também posso oferecer para o mercado externo também. É isso mesmo? Olha, onde é que eu assino, né? Essa é a maior verdade, né? Quando a gente fala em globalização, a gente não dá para dizer só de importar produtos, né? De trazer produtos. Eu rodei o mundo inteiro, né? Entendendo esse mercado, entendendo o cross-border, entendendo o que de fato afetava o problema, qual era o problema de fato quando a carga chegava, na importação, o que funcionava, a questão aduaneira, os impostos. E realmente vi que existe uma demanda por produtos brasileiros muito grande, na China, na Europa, em qualquer lugar. A gente tem, né, uma série de produtos, nós temos a nossa cachaça, nós temos cafés especiais, nós temos biquínis especiais, biquínis femininos são vendidos no mundo inteiro como se fossem made in Brasil, e não tem nem a maior bandeira que às vezes ainda fazem errado, né? Mas... ainda... Então, assim, a gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade. Você deu um exemplo aí, que eu vou pegar um gancho do que você falou, né, um varejista, um comerciante que tem ali o seu negócio num determinado bairro, aí vem aquela loja internacional, vem uma grande marca e, cara, e resolve montar uma base ali. É o que você falou, primeira coisa, é porque ele entendeu que esse público aqui é relevante, tem uma importância para ele. Agora, tem uma outra coisa que a gente, como vendedor, a gente tem que dar um pouco valor, né, no nosso aprendizado. Às vezes a gente deve ter varejistas aqui com décadas de experiência, de conhecer o cliente, de conhecer o produto, porque o cara está na ponta, nada substitui isso, né? O cara está no balcão, entendendo quem que é o público dele, o que ele precisa. Então, geralmente, o nosso produto, a gente vai desenvolvendo ele de acordo com a necessidade e demanda do nosso cliente. Agora, essa expertise, esse know-how, ele é intangível. Isso você não compra, não vende na prateleira. Então, a gente tem que pensar que nós temos a capacidade de oferecer o nosso produto, mesmo até serviços, para o mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar, peraí, da mesma forma que eu tenho sellers, que eu tenho marketplaces
conectados em sellers, conectados em canais de venda aqui no Brasil, o porquê que eu não posso fazer esse caminho contrário? O porquê que eu não posso ter o meu produto? Desde que eu conheça o meu produto, desde que eu conheça o meu público, eu posso escolher estar conectado na Amazon nos Estados Unidos, eu posso escolher estar conectado numa plataforma na Europa, uma plataforma na China, e eu não preciso conhecer de exportação, eu não preciso ter uma empresa de logística na outra ponta. Existem empresas como nós hoje que são especializadas em fazer isso. Eu diria para você que seria a mesma coisa que fazer uma venda no e-commerce nacional, a gente conseguiria fazer simulando para exportar produtos para outros marketplaces, para outros mercados. Você precisa só saber aonde buscar. A gente tem que ser bom naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente quer o nosso negócio. Qual que é o meu core? No meu core eu tenho que ser excelente. Eu não preciso ser excelente em logística, em exportação. Eu preciso entender do meu produto. É muito legal, você chamou, né, um ponto aí que é a questão da logística, né? Outro fator que realmente... O que eu estou fazendo aqui, tá, Fábio, e me permita isso, são muitas crenças limitantes, são limitações de pensamentos. E você me corrija se eu sair um pouco do teu script. A minha ideia não, mas é isso mesmo. O que acontece é que muitos desses varejistas que estão nos escutando aqui, estão nos vendo, eles têm algumas crenças que são limitantes. Eles não acreditam que eles possam sair ou possam comprar do formato que você está falando. Eu acho que você está quebrando aqui todo um paradigma que muitos varejistas aqui ainda têm esse conceito. Principalmente aquilo que você falou assim, poxa, aquele pequeno que está ali, ele está vendo o grande player entrando, porque ele entendeu aquele mercado, mas o que você está fazendo de modelo protetivo, né? Do que você está fazendo para proteger aquele mercado, fazendo esse mercado ser uma referência para você? A gente fala muito da humanização, mas, poxa, você precisa ter produtos competitivos. Pergunta para você, Fábio. Quando você fala disso, você já até falou da questão do preço e tudo, eu posso, então, comprar e vender na minha loja também. Correto. Isso é possível também. Ou seja, através da Cinerlog eu posso fazer essa ligação e trazer isso também? É isso? Exato. Eu vou fazer um link aqui, tentando explicar um pouco do modelo nosso de negócio. Lá atrás, quando eu fundei a empresa 12 anos atrás... Vamos fazer o seguinte, conta um pouquinho essa história sua. Acho que isso é muito legal. Quem que é o Fábio aí, Baracate, que traz isso para a gente? Porque foi você o fundador de todo esse projeto aí, né? Eu, quando foi há 12 anos atrás, mais ou menos, eu tinha quebrado, cara, passei por um processo. Aí, imagina, você com filhos, com conta para pagar, e eu achava que até os 30 anos eu seria milionário, né? Aí eu peguei e me deparei com, pouco antes dos 30 anos, me deparei realmente milionário, mas de dívidas, né? Falei, pô, game over, né? Como é que eu vou agora? O que aconteceu? E o Brasil, ele não é um país, quando você tem um varejista, seja na física ou na jurídica, quando você tem um problema ali, né? Pô, cara, dívida e tal e tudo mais, você não tem um meio ambiente ali onde ele te ajuda a você, não. Aí você não consegue crédito no banco, que não consegue mais aqui. Ou seja, e aí naquele momento eu falei assim, bom, eu preciso inovar, eu preciso fazer alguma coisa que realmente eu agora preciso dobrar a aposta, né? Eu preciso dobrar a aposta, eu conhecia muito, já vinha desse mercado, eu entendia de comércio eletrônico, e eu sou um cara que gosta de olhar o que está ao meu redor, né? De olhar os detalhes. Esse mercado de comércio eletrônico cross-border, ele estava começando a tomar ali uma proporção, e aí eu imaginei o seguinte, falei, bom, o que afeta esse mercado? Porque também é um mercado que tem, né, muitas, infelizmente, ali, muita resistência. Poxa, o tempo que você compra, 6 meses para chegar, 3, hoje é menos, né, mas na época tinha casa que você via até 1 ano, 2 meses, 3 meses, enfim. E aí todo mundo falando assim, poxa, vamos pôr 10 aviões na rota da China para o Brasil para resolver o problema, vamos fazer isso. E eu tinha a percepção de que esse problema não era logístico. Esse problema, ele não era, não adiantava você colocar aviões e, cara, malha de leste maio no Brasil. Esse era um problema aduaneiro. Era a questão da complexidade aduaneira do Brasil. De como que a nossa legislação e o nosso arcabouço e de como que ele trata essa carga, né? Eu fui rodar o mundo inteiro, então eu fui para a África, fui rodar China, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, entendendo esse arcabouço, como é que funcionava esse mercado. E entendi que no Brasil, né, para variar, a gente tinha um modelo jabuticaba, né? Só existe aqui, então... Esse modelo de jabuticaba é bom, hein? Só existe aqui. E aí, a hora que você pegava um centro de tratamento de cargas internacionais, como no aeroporto de Guarulhos tem, na época ainda ele não era nem concessionado, você tem ali todos
agentes, todos os stakeholders, né, envolvidos no processo, embaixo do mesmo do mesmo teto. Então você tem Receita, Anvisa, MAPA, agente de carga, administrador aeroportuário, companhia aérea, empresa de handling. Pô, imagina, o dia que vocês forem lá, vocês vão entender, se alguém tiver o prazer de visitar aquilo lá. Como que você acha uma carga ali? Como? Agora, qual é o procedimento? Hoje, se alguém for, qual é a regra de... A gente está falando agora 2023, qual é a regra? O que pode, o que não pode? Então, você imagina, cada um faz do seu jeito, só que a Receita Federal tem ali as exigências dela. Então, o que acontecia essa carga chegava, não atendia os requisitos, os requerimentos, então o processo acabava se delongando, perda, aí o classificou errado o produto, vinha uma sobretaxa, aí nascia a complexidade. Então eu falei, bom, peraí, não faz sentido, a gente não consegue, dentro deste processo já contaminado, já defasado, a gente não consegue fazer, que melhoria que você consegue fazer aqui dentro? Você tem que mudar, então vamos pensar diferente. E se eu começar a atender as demandas e necessidades fora do território nacional? E se eu pegar todas as regras que o Brasil precisa, tudo que a Receita exige, porque a Receita você não tem que ter medo dela. A Receita Federal ela não existe para impedir o comércio ao mercado. Tem uma regra. Se você seguiu a regra, cara, você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo. Então, fui para os Estados Unidos, consegui ali, cheguei lá, tive muita sorte, então, vindo daquela quebra, de encontrar pessoas muito boas lá. E os Estados Unidos é assim, né? Você chega com uma boa ideia, né? Você consegue apoio, você consegue suporte. Consegui, cara, conheci pessoas maravilhosas, me deram apoio. O pessoal do aeroporto de Miami, que é um aeroporto público, me deram um contrato, falou, você tem essa ideia? Então vamos ajudar a destravar o mercado entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu não tinha absolutamente nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, e me deram um contrato com um monte de... E aquilo ali foi o nascedouro de tudo. E eu comecei entendendo o processo, como é que ele funcionava, e fui desenvolvendo uma tecnologia, fui mapeando o processo, como que consegue. E quando a carga chega, quem recebe? Se chega no aeroporto, o caminhoneiro, ele leva a carga para onde? E no armazém? E fui entendendo esse modelo e fui desenvolvendo a tecnologia, fui desenvolvendo o processo, fui desenvolvendo o fluxo para criar ali qual que deveria ser o flow de recepção dessa carga, tratamento, preparação e envio, para que quando essa carga chegasse aqui, a Receita Federal, opa, está dentro do compliance. E aí começou a ser o nascedor de tudo. Bom, legal, montei a base, montei a estrutura, aí a gente, cara, coincidentemente, veio um programa chamado, aí em 2017, foi publicado uma instrução normativa da Receita que permitiu ao operador logístico privado atuar nesse mercado, que até então ele não poderia atuar nesse mercado. Então isso deu vida para a Synerlog, deu capacidade para a gente poder, né, começar a obter receita. E em 2018, a gente teve ali, 2018, teve o lançamento de um programa chamado Compra Fora dos Correios, onde você vinha, fazia uma inscrição nos Correios e através dessa inscrição eles te davam um endereço. Com esse endereço, você ia na Amazon, numa loja americana, comprava o produto e dava como endereço a Synerlog. A gente participou com mais de 20 empresas, ficou 2 anos aberto isso, porque foi um credenciamento, né, não foi um processo de licitação comum, e ficou 2 anos aberto e ninguém conseguiu se cadastrar. E aí a gente desenvolveu toda a base e tecnologia, e eu pude aplicar essa ideia de que se eu tratar essa carga antes dela vir para o Brasil, eu não vou ter problema com perdimento de carga, com carga parada, com sobretaxa. Por quê? Porque eu já sei o produto que eu vou vender, eu já sei quanto que de impostos ele tem, eu sei o que é necessário, que informação e que dado. E aí passamos a desenvolver. No lançamento disso, em janeiro de 2019, vieram prefeito de Miami para o Brasil para o lançamento, vieram um monte de autoridades, foi lançado isso no auditório dos Correios, e o programa foi um sucesso. Teve só um problema, né? Ele tinha um teto baixo, porque você tinha exigência ali de ter que comprar com cartão de crédito internacional, não parcela compras, né? Nos Estados Unidos você não tem a cultura de parcelar como aqui. Uhum. Mas ali eu abri a visão e entendi. Falei, peraí, a gente está falando de aduana. A aduana não é Estados Unidos e Brasil. Esse programa aqui, esse projeto, eu posso expandir isso para o mundo inteiro. Eu posso trazer cargas do mundo inteiro. Eu só preciso ter a percepção de que eu preciso conectar as empresas e eu não vou fazer, né? Aí vai o ponto que você falou do varejista, eu não vou fazer melhor do que uma FedEx faz, um transporte internacional, um transporte aéreo. Então eu tenho que me unir com quem tem capacidades que eu não possuo, que sejam excelentes naquilo que eu possuo. Não faz sentido eu comprar um armazém, abrir um armazém, contratar pessoas e esperar a carga chegar e ter que pagar um investimento alto nisso e talvez, quem sabe, né,
até não recuperar esse dinheiro. Então, isso começou a desenvolver o modelo do nosso negócio para poder atender esse teu ouvinte. Quem está assistindo esse canal? Que é esse pequeno varejista. Por quê? Eu sofri por ele o que ele não precisa sofrer agora. E o que a gente traz para ele? A gente traz exatamente isso. Quais são todas as necessidades? Poxa, eu não entendo de logística, eu não entendo de direito internacional, eu não sei o que faz com a Receita Federal. Quem é o seller? Como que, cara, que ferramenta? E a ferramenta de meio de pagamento? Então, eu fui entendendo que a nossa solução ela só seria democrática no momento que ela fosse one-stop solution. Ou seja, eu tenho que trazer para esse varejista uma ferramenta que seja plug and play. Então, eu transformo ele em cross-border da noite para o dia e zero custo de investimento. Ou seja, eu trago para ele, o nosso modelo de negócio, a gente só cobra desse consumidor, desse cliente, no momento que você tem um pacote sendo transacionado dentro da plataforma dele. No momento da venda, ele vendeu o produto. No momento da compra, é aí que a gente recebe a nossa parte, ali da parte do logística e o nosso FII. Então, eu posso trazer para esse varejista tanto, você fala, poxa, eu não tenho nem o seller, eu não tenho nem marca, eu tenho um canal aqui que eu vendo muito eletrônico, eu vendo muito... peraí, então vamos buscar produtos da natureza, daquilo que é a sua expertise, eu vou buscar no mercado internacional ou dentro da minha base de sellers que fazem fit com o seu mercado, e vou plugar para ele o seller, e vou trazer esse seller para a base dele, não só na importação, como também na exportação. Então, a gente entendeu que a gente tinha que resolver todos os aspectos logísticos, fiscais. Do que diz respeito à logística, que o grande problema é o custo da logística, olha a mágica desse negócio. A questão do custo, ela impacta muito, né, no preço do produto final. Muitas das vezes acaba tirando a margem, acaba tirando o lucro do varejista. Quando você vem para o nosso negócio, para o varejo, eu diria que ele é um negócio mais democrático. Por quê? Porque você põe um cara que tem 10, 50 mil pacotes por mês, você põe ele com as mesmas condições comerciais de um grande varejista que tem milhares de pacotes. Você fala, pô, mas por quê? Isso é muito bom. Mas por que ele faz isso? Porque nesse mercado de cross-border, os volumes internacionais de carga, então, quando eu consolido a carga, então eu pego a carga do varejista A, B, C, D, com o meu cara que está na base, quando eu consolido essa carga, os contratos internacionais de transporte com a companhia aérea, ou mesmo com as empresas de leste-mar no Brasil, os descontos são por volumetria. E no nosso modelo de negócio, eu não ganho margem em cima de logística do consumidor, do cliente. Então, se eu tenho um cliente que ele hoje tem 500 pacotes que ele vende por mês, eu trago ele para a minha base, ele vai ter o desconto como se ele tivesse 300 mil pacotes. Ou seja, eu permito ele escalar o negócio dele, focar no core business dele. E aí você vai permitir que ele tenha um crescimento que eu vou trazer produto para ele, eu vou trazer redução de custo logístico. Então, toda a cadeia de logística, a gente repassa exatamente o custo do nosso parceiro, do nosso provedor. A gente não retém nenhum por cento. Então, a gente repassa para ele. Então, ele vai ter margens. Se ele for contratar cada uma das etapas do processo logístico, nós sairemos muito mais barato se ele negociasse diretamente com cada um dos fornecedores. Não, isso é fantástico, cara. Quando você traz isso para o mercado, você abre uma luz aí, não, fascinante. Para você, varejista ainda, que não compreendeu, eu vou pedir o seguinte, para você que compreendeu, dá um like aí, para você que não compreendeu também dá um like, não tem problema não, mas vai nos comentários aí, vai fazendo perguntas aí, com certeza eu vou direcionar aqui para o Fábio e ele vai te responder. Ô Fábio, quando a gente fala disso, a rentabilidade, você até mencionou muitas vezes aí, né? O negócio dele, ele consegue ainda ter melhores rentabilidade a partir do momento que ele observa essa questão de ter um melhor preço competitivo e tudo. Vocês também da Sinocre ajudam eles também com relação a isso? A gente ajuda, obviamente, a gente ajuda ele a montar o preço dele, né? Então, a gente tem uma área de price. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que aqui no mercado brasileiro, que ele está numa determinada faixa de preço e a gente tem esse produto na nossa base, ou a gente tem capacidade de buscar, a gente primeiro vai direcioná-la, vai dizer, olha, esse produto aqui, é possível que você encontre produtos que não façam sentido? É possível. Tem produtos que você vai fazer a conta e que ele não bate, ou fica muito perto ali, e aí você perde a vantagem, porque você vai ter, poxa, mas esse aqui, ele entrega no mesmo dia, entrega em 48 horas. A grande maioria, sim, mas a gente vai fazer esse trabalho de direcionar, fazer o pricing para que consiga se posicionar melhor no mercado com esse produto, né? Então, podendo aproveitar melhor a operação. Então, a gente vai dizer, olha, esse produto aqui que você chega aqui a R$100
é vendido aqui no mercado, você consegue colocar ele aqui no Brasil, com todos os impostos, você vai colocar ele a 60. Então, a gente vai ajudar ele a compor esse número. Obviamente que para ele poder ter um sucesso no produto dele, a ideia, o indicado é que ele venda abaixo do que está sendo praticado aqui no mercado, porque exatamente vai ser a grande vantagem competitiva dele. Mas as margens são infinitamente melhores. Sem dúvida, né? Quando você tem o mundo inteiro nessa competitividade, é bom demais com relação a isso. E esses canais digitais hoje é a grande oportunidade, né, Fábio? E como que esse varejista que está aí nos vendo, está aí também escutando, como que ele pode acessar isso com vocês? Como que é a dinâmica disso para ele começar a dar o primeiro passo pensando na alternativa de conciliar esse melhor resultado para ele? Só para a gente concluir, só o ponto do aspecto ali da questão da integração, da questão dos valores e tudo mais, a gente então tem ali, vai ajudar ele a fazer toda essa parte de composição de preços, mas a gente também vai ajudar ele ali em quais são os canais que ele pode estar conectado. E a gente tem que entender que hoje, esse varejista, né, então, e o principal, ele não paga, tá, Ederson, por esse produto. Ele não precisa fazer, ele não compra esse produto. Ele é como se ele fosse um canal de intermediação. O que ele vai fazer, né, ele vai conectar o seller, o vendedor, o merchant, do buyer, né? Num negócio tradicional, convencional, você vai comprar o teu produto ali, você vai pôr consignado, você vai ter que ter um estoque, você vai ter que investir. O bom do cross-border é que o investimento é muito baixo, né? Então, e você pode errar mais, digamos assim. Por quê? Porque no momento que você escolheu para uma linha de produtos, quando você conecta com o seller lá, só é feito a cobrança desse produto na hora da venda. E quando você faz, então, a venda desse produto na plataforma desse varejista, ele faz ali, através de meios de pagamento, ele faz o split desse pagamento. Então, ele não compra esse produto. Você só é um intermediador. Você só intermediador. Eu vou brincar aqui, bem no mineirês aqui, é o atravessador do processo, né? É isso. O que ele vai trazer ali, ele vai trazer o quê? O know-how, o conhecimento dele de mercado, o público com quem que ele está falando, ele vai escolher, ele vai selecionar, então ele vai poder focar. E quando a gente olha para o dia da gente, a gente passa a maior parte do dia da gente fazendo coisas que não são core do nosso negócio. Resolvendo problemas aqui, problema de receita, problema de banco, problema disso, problema daquilo, o problema logístico. Isso aqui vai permitir ele falar, peraí, deixa eu focar no meu negócio. E vou deixar para os especialistas fazerem isso. Então, ele não tem esse investimento no negócio. Então, a gente tem que entender que o que é esse mercado, né? A gente falando de globalização. Vou dizer o seguinte para você, os mesmos sellers que estão no AliExpress são os mesmos sellers que estão na Amazon, são os mesmos sellers que estão na Shopee, são os mesmos sellers que estão no Mercado Livre, né? Então, imagina assim, enquanto mais canais de vendas você colocar o seu produto, mais pessoas você vai acessar, mais você vai aumentar as possibilidades de vender o seu produto. É isso que ele tem que entender. Ele não precisa estar só no canal. Ah, mas eu já tenho o meu canal. Não tem problema. A Nike está dentro do Mercado Livre. E a Nike é a Nike. Então, você tem que entender. Você vai trazer, inclusive, muito mais valor para a sua marca se você tiver a percepção de conseguir colocar a sua loja em outros canais. Por quê? Porque no momento que eu comprei o teu produto e que eu comprei através de uma plataforma que eu não conhecia, ato contínuo, o consumidor fala, poxa, mas isso aqui é bom mesmo. Ele vai buscar ali pelo teu produto, ele vai buscar pelo teu e-commerce, ele vai querer entender melhor, ele vai querer consumir mais. Então, essa é a visão que tem que ter. O mundo é globalizado, eu tenho que estar conectado no maior número de plataformas possíveis, sem, obviamente, abandonar ali as minhas estratégias, né, de poder dar movimento, dar atração. Mas o grande ponto disso é o quê? Você precisa trazer tráfego para o seu site, você precisa trazer tráfego para o seu e-commerce, e tráfego é muito caro, né? Então, se você olhar essas plataformas como a Amazon, como o Mercado Livre, eles, né, existem, obviamente, alguns produtos que são deles, como estratégia, mas a grande maioria são de diversos, de milhares de sellers. Então, qual que é a estratégia? Eles são um shopping virtual. E o que o shopping faz? Atrai o consumidor. Né? Ele tem que atrair, ele vai para um cinema, ele vai fazer final do ano, vai fazer o sorteio de um carro. Esse é o papel. Então, o papel do marketplace, ele vai investir, né, em ferramentas de tecnologia para poder trazer tráfego.
Então, se você não tem um volume e você quer vender, você tem que estar visível para quem está comprando. E o melhor jeito são nesses canais. Isso é muito legal. Ô, Fábio, quando você fala, trazendo aí o marketplace, né, que é, às vezes, muitos varejistas, eu sempre falo, cara, é um canal que o cara sempre tem que estar pensando. Você até falou, tem que trazer aquele público a ver o teu canal ali, né, de ver realmente o que você está vendendo. Quais são as dicas que você dá para esse cara, para ele fazer, né, que esse próprio canal dele possa ser referência diante de uma competitividade dessa aí? Que nós estamos falando do Amazon, né, no Mercado Livre, Shopee, ou seja, que investe muita grana, às vezes até no marketing disso, né? Acho que comunicação é muito importante, né? Saber como explorar o aspecto do seu produto. A questão da entrega, né? As SLAs, né? Os tempos de entrega são muito importantes. Então, todas essas ferramentas possuem ferramentas de inteligência que ranqueia você, né? Vai te colocando no posicionamento. Então, é muito importante se preocupar com a qualidade do produto, né? Com a clareza das informações, com o aspecto do tempo de entrega. Isso tudo são questões que acabam baixando o ranking de quem não entrega, acaba não entregando essas características e vai indo lá para baixo. Cada vez você vai ficando em menos exposição. Então, é sempre manter ali, né, o teu estoque, clareza na informação, tempo de entrega, tem que correr atrás, tem que garantir que seja cumpridas as SLAs. E a questão isso é criar uma autoridade, né? A gente começar a criar essa autoridade diante desse público que você tem. É muito legal falar disso aí e trazer isso para você, varejista. Então, eu peço para você aí, varejista, vai aí compartilhando, porque o Fábio merece isso, vai levando aí mais essa informação para mais gente aí. A Synerlog, ela nasceu, né? E o grande ponto é os cross-border, né? Com relação a isso, que é esses produtos, eu falo que sem fronteiras, né? Nós estamos na internet sem fronteiras, ou seja, eu acho que você que falou isso para mim, ou seja, essa questão realmente de estar fora, colocando o seu produto, expondo o seu produto ali. Hoje, a Synerlog hoje me ajuda a colocar esses produtos fora, mas também ajuda a eu poder comprar esses produtos aqui e trazer para esse consumidor meu aqui do Brasil. Não é isso? Corretamente. Nós acabamos indo para o mercado e desenvolvendo soluções inovadoras. Então, a gente tinha um grande problema ali, que era a questão do tracking, né? Então, a gente percebeu que as pessoas, quando compram um produto, a gente fica preocupado. Cadê meu produto? Você quer rastrear o produto. E a gente viu no mercado que para você fazer uma importação, você tinha que entrar em 3 sites distintos, você vem aqui para você poder ter ali o controle e o acompanhamento. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta de tracking onde a gente concilia, né, todas essas ferramentas. Então, você, num único tracking, que no momento da compra, né, no momento que o varejista vendeu, ele vai dispor de um único tracking para oferecer para o seu consumidor. A gente tinha um problema grande, que era o problema que você não tem nenhum seguro para o mercado de cross-border. Você não tinha seguro, né? Por quê? Porque o cross-border é diferente de... Você tinha 2 modelos de negócio. Ou era uma operação de trading ou era uma operação de courier. Quando você vai no cross-border, que sai lá do varejista, sai lá do armazém dele e chega na casa do consumidor, você não tinha uma apólice de seguro que garantia todo esse processo, esse fluxo. Então, você comprava um produto de eletrônico, se tivesse uma perda, era um jogo de empurra, você não conseguia ali, né, acionar o seguro. Nós desenvolvemos um seguro, uma apólice de seguro cross-border. Então, no momento que sai do armazém na origem até a casa do consumidor, esse produto ele está segurado. A gente tem um problema muito grande aqui, que a gente fala, né, acho que todo mundo aqui deve ter ouvido, poxa, as irregularidades, a questão de impostos, as plataformas estrangeiras não pagam impostos, isso é contra o mercado nacional. Então, a gente passou a desenvolver uma ferramenta e nós fizemos um acordo com a maior empresa suíça, a maior certificadora do mundo, Ederson, chamada SGS. A SGS tem aproximadamente 100 mil funcionários no mundo, ela está presente em 120 países. Nós desenvolvemos uma invoice eletrônica cross-border, onde a gente consegue garantir a incorruptibilidade das informações prestadas. A gente consegue, numa ferramenta em blockchain, no momento da venda, a gente consegue splitar isso, dividir isso.
seja para Banco Central, para a Receita Federal, para o seller, para o buyer. Eu consigo, com isso, trazer o quê? Uma garantia para esse seller, uma garantia para esse varejista que não vai ser feita, que não vai haver fraude nesse processo. E que ele amanhã não tenha para, poxa, peraí, amanhã alguém foi lá e colocou uma invoice, adulterou o preço dessa invoice. Então a gente foi desenvolvendo ferramentas para que isso acontecesse. Aí eu tenho na Europa uma quantidade de sellers muito grandes, né? A Europa teve uma retração do e-commerce no ano passado de 14%. Ela precisa buscar por novos mercados. Então a gente tem que estar atento a essas oportunidades. Então, se até pouco tempo atrás ninguém queria saber do Brasil, poxa, não quero nem falar com o Brasil, eles precisam de nós agora. Então a gente tem um cenário econômico, a gente tem uma China passando por um problema de Covid ainda, que é latente, a gente tem a Europa com um problema de uma guerra porta e uma inflação como nunca havia sido antes, né, acontecido, os Estados Unidos com inflação. Então você tem o Brasil, o cenário é propício para o mercado nacional, para a gente poder estar buscando por essas oportunidades. Então o que a gente quis trazer era isso, era uma ferramenta única, onde a gente consegue garantir e fazer em 30 dias eu transformo qualquer varejista aqui, meu compromisso, eu transformo qualquer varejista numa operação cross-border. O cara tem Nossa, isso aí, aproveite, gente. Olha, 30 dias para ele transformar você. O que esse varejista aí, ele precisa te entregar para que ele possa estar junto com você, transformando aí essa plataforma dele? Bom, ele precisa... Vamos dar um exemplo aqui, a gente pegar um varejista que fala, eu quero entrar para esse mercado cross-border. Ele precisa ter uma base tecnológica, né? Ele tem um site dele ali, a gente precisa entender um pouco do site dele. Por quê? Porque nós temos do nosso lado, nós desenvolvemos APIs. APIs são integrações, é tecnologia, né? Então, são conectores, né? Então, lembra ali quando a gente era menino, a gente ia ligar o videogame, a gente falou do Atari, né? Fio vermelho no buraquinho vermelho da televisão, o preto no preto, é isso. API é isso. É você, ligar o fio da tecnologia na tecnologia, é ligar o fio do estoque no estoque. Então, ele tem que ter uma base tecnológica, tem que ter um site, né? E a gente vai ali fazer o processo de integração. Esse processo de integração, a gente vai fazer o quê? A gente vai descarregar o catálogo dos produtos que a gente tem, para ele poder vender dentro da plataforma dele, ou, no caso, se ele quiser exportar, trazer esse produto que ele vai ter interesse de exportar, a gente poder selecionar e fazer um trabalho em que canais de vendas lá fora faz sentido, e dizer se dão a ver também, olha, aquilo... Porque a gente não pode pensar que vai poder exportar tudo e que tudo também é viável, né? Tem uma análise e um estudo. Uma análise simples, né? Colocar o café na China. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Existe uma demanda por cafés especiais, por chocolates. Isso existe uma demanda global. Produtos que têm uma pegada verde, uma pegada de floresta, né, amazônica. Aí vai mesmo, né? É isso. A parte ecológica, né? As pessoas, elas pagam mais caro hoje por um produto, sabendo que ele tem um viés de sustentabilidade. Isso aí. Né? Essa é a realidade. As pessoas pagam mais. Está havendo uma conscientização maior das pessoas por isso, né? Antigamente, ninguém importava se uma roupa era feita por crianças em Bangladesh, se existiam crianças... Não, hoje as pessoas... hoje você tem aí todo aspecto de compliance, uma conscientização global, e isso é um processo que ele só vai avançar, né? Isso não vai recuar. Enfim, a gente então vai fazer as integrações com essa empresa e, cara, vamos entender o que ela quer. Ela quer trazer produtos, ela quer estar conectada no mercado internacional, qual que é a demanda da necessidade dela? E vamos passar a fazer aí o processo de integração. O processo de integração é um processo que a nossa equipe vai garantir para ele ali todo o fluxo de informação, a gente vai adaptar os requirements, olha, eu preciso, para a questão, aspecto da Receita Federal, eu preciso ter com clareza as informações técnicas do produto que vai ser vendido, qual é o valor desse produto, a classificação, e depois a gente ir para a prática, de fato, começar a vender esses produtos na plataforma dele. Ô Fábio, você fala muito com relação a esse mercado, né, até do Brasil, aí você traz isso muito claro para a gente, que é a oportunidade que está aí. Eu te pergunto, o que você tem hoje como exemplo que acontece, ou melhor, nem é exemplo, né? O que você, dentro da sua experiência, traz para a gente com relação a isso? Ao quê? Existe mais gente trazendo os produtos para cá, quando se faz do cross-border? O cross-border importação. Importação, ou exportando? Não dá nem para dizer que é 99,1.
A gente nem começou a exportar ainda. Cara, isso é muito legal. É um mar de oportunidades, Edson, é um mar de oportunidades. Esse Nós que é o estamos legal. falando de uma população aí enorme que o cara não está Global. nem... Você tem que entender o seguinte, que o mundo hoje, é tecnologia, você vai estar conectado nas plataformas virtuais. E esse mercado está acontecendo, ele é pungente, ele tem crescido a números galopantes. A gente está falando, então, 40% do Brasil cross-border, com uma média global de 20%. Isso não tem tendência, você pode colocar aí uma década, duas, e esse processo ele só vai cada vez mais incrementar. Agora, uma coisa que eu queria abordar com você, que eu falei no começo, existe um ponto a mais de oportunidade aí, é que a questão, né, das plataformas que vêm hoje de fora, as plataformas estrangeiras, Sim. existe uma questão de complexidade tributária no Brasil. Existe isenção de imposto, não existe isenção, eu posso, eu não posso. Esse cenário, esse ambiente, ele acaba criando um pouco mais de fator de resistência para entrar, né? Pô, se eu não entendo uma coisa, peraí, eu não vou me arriscar ali naquele negócio. Então, o ano passado foi feito um trabalho com a Receita Federal, capitaneado aí por algumas entidades e com envolvimento de todas as plataformas internacionais, onde foi colocada à mesa que precisava-se trazer as regras, né? Deixar as regras mais claras do que poderia, do que não poderia, do que seria exigido, o que paga de imposto, o que não paga. E foi feito isso ao longo do ano de 2022, e em dezembro do ano passado foi publicada uma instrução normativa nova, e essa instrução normativa nova, ela passa a deixar essas regras muito claras. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse mercado hoje, que estava parecendo meio sem regras, ele tem prazo para acabar. E esse prazo, é o que traz a instrução normativa, ele é no último dia útil do mês de junho. Então, quer dizer que a partir do dia 1º de julho, passa a valer as regras novas, o que vai abrir uma oportunidade, uma possibilidade a mais. Por quê? Porque tem muita coisa que, quando você deve ter feito algumas compras já, acho que todos nós fazemos, a gente faz compra e a gente fala, cara, mas como isso pode ser tão barato? Por que isso é tão barato? E o varejista fala, cara, não tem como competir com esse número, não tem como competir com isso. O ponto nem ele consegue trazer tão barato. Então, isso é uma estratégia das empresas para ganharem market share. Então, essa empresa, ela tem, né, o que a gente chama de bolso fundo, deep pocket, acesso ao mercado internacional, ela está com uma estratégia para 100 países, o Brasil é mais um. Então, ela quer market share, ela quer base de consumidores, né? E ela não está preocupada ali. Então, para ela não é prejuízo, para ela ali, cara, é o plano de investimento dela. Ela, decidiu que no Brasil ela vai, dar frete grátis, ela decidiu que ela vai subsidiar o preço. Então, grande parte desses produtos que a gente vê no Brasil, eles são preços artificiais. E as plataformas estão tendo prejuízo com isso. Então, foi essa discussão que foi trazida à mesa para que você equilibra isso, porque não é justo com o mercado nacional. Né? Então, isso vai passar por quê? Porque essas empresas que têm prejuízo, né, com os produtos, que a grande maioria deles hoje, vão ter que mudar essa estratégia. Então, eles vão ter que adaptar. Essa questão de frete grátis vai ter que ser revisto. Os produtos, o mercado vai começar a aumentar o ticket médio desses produtos também. O que você traz com isso? Você traz mais credibilidade por parte do consumidor, que vai entender agora, peraí, tem novas regras, então agora eu vou tive um problema, eu vou poder endereçar esse meu problema. Vai ter responsável. E se alguém fez enviou um produto, adulterou uma nota, ou disse que o imposto, que o valor era X e não era, essa empresa vai ser punida por isso. E até então você não tinha esse cenário muito claro. Isso acontecia numa escala muito pequena, o que acabava incentivando esse tipo de ação delituosa. Tá? É verdade. Eu já comprei coisas para chegar aqui que não eram o que era para se entregar, né? Coisas internacionais que você abre a caixa e tinha outros produtos, né? Então você percebe que e isso realmente... Isso é recorrente. A questão da garantia do produto, né? O que acontece muito no internacional, e eu acho que isso é um pouco do cunho brasileiro, né? Dessas crenças que a gente fala, veio da China, veio coisa ruim, né? Ou veio internacional, isso ficou muito vinculado nesse sentido. Muito. E isso precisa ser quebrado mesmo, porque é o que você falou, abrindo esse mercado. Quando você fala que a partir de junho, né, a gente tem novas regras aí e tudo, você externou isso sobre essa questão de termos mais segurança com relação ao produto, termos uma competitividade mais justa, mais coisas para se externar que vai acontecer a partir de junho, que você percebe assim que vai ser.
de mudança? Eu acho que vai tornar o mercado mais fair, vai abrir o mercado, vai permitir. A gente tem feito um trabalho grande com os varejistas nacionais também, para eles entenderem a possibilidade, né, de estar nesse mercado, porque senão a gente vai ter um problema sério, na minha visão, né, quando você vê esses, cara, cada vez mais plataformas. Cara, o Brasil é estratégia de qualquer uma dessas plataformas, mas o Brasil não está se preparando para poder, de alguma forma, concorrer com isso. E a gente não tem, a capacidade financeira, nem mesmo as grandes varejistas nacionais, de competir com uma marca dessa. Então, eu acho que vai ter um trabalho, uma linha aqui de ação que vai permitir que essas empresas entrem, que são empresas com compliance, são empresas que pagam seus impostos, geram esse emprego. Então, vai ter um aspecto de geração de emprego muito grande. O número, eu vou trazer para você, Ederson, e o número é esse. Você sabe quanto foi a perda de arrecadação fiscal o ano passado com o comércio eletrônico cross-border no Brasil? Eu fico só imaginando. Fala. 40 bilhões de reais. Pensa bem. Isso porque? Isso porque não tinha regra clara. Isso porque não tem controle. Ou seja, aquele lance assim, de R$50 se eu comprar, eu não pago imposto. Então você imagina o seguinte, aquilo que você acha que é barato, moça, é o barato. Peraí, tem uma conta aqui de 40 bilhões que não foi paga. Então a gente está subsidiando a sonegação no Brasil. Quando a gente compra e não existe, a gente está exatamente fomentando esse mercado. Então isso vai acabar. E não estou querendo ser para o cunho social, mas imagina a gente discutindo aqui, reforma ali, reforma aqui, 2 bi, e não tem. Imagina isso transformado em escola, isso transformado em voltando para a sociedade. Agora, isso em detrimento de quem? A gente isso está entrando, mas quem está beneficiando isso? Ninguém no Brasil, posso te garantir. Ninguém. Com certeza não. Ninguém no Brasil. Então, acho que essas mudanças são muito importantes. Eu acho que o varejista aqui, o telespectador do teu canal tem que ter essa visão de entender esse mercado. Ele é um mercado real, é uma oportunidade grande, a exigência de investimentos ela é baixa, o cara tem que conhecer o produto dele. Ele conhecendo o produto dele, eu acho que esse ano agora vai ser o ano do cross-border. Hoje, falando um pouco, voltando aqui para a questão de números, né? Então, menos de 2% do que entra é realmente taxado e arrecadado. Menos de 2%. Menos de 2%. Menos de 2% é taxado. Tá? Então, isso vai acabar, né? Isso vai ser, vocês vão sentir, já está tendo, isso, o efeito já é agora, tá? Enquanto a gente está aqui, o efeito já existe. Plataformas já estão parando, já estão reduzindo o volume, já vai acontecer. O negócio agora está tenso o mercado. Né? Então, mas o que vai acontecer? O mercado vai acabar? Não, ele vai se adequar. Né? Por quê? É o que você falou, produto de baixo valor agregado. O mesmo seller que vende um produto para a Europa de alto valor agregado, com tecnologia, ele vende capinha de celular para o Brasil. Então, a desconfiança ela é dos dois lados. Se por um lado o brasileiro aqui, o consumidor, ele não compra, ele não gasta muito numa plataforma internacional, porque, ele tem medo de não receber, o risco é grande, risco de perder 10, 20, 30, 50 dólares que seja, mas ele não vai arriscar perder $1.000. Da mesma forma, o exportador, né, de lá, o seller de lá, ele fala assim, não vou pôr um produto de $1.000 para vender, porque eu não sei a complexidade, eu não sei se vai ser lá taxado, não sei se lá vai ter perda, eu não sei se lá... Então, você entende que quando você corrige essas deficiências do mercado, você mostra para esse cara que no Brasil você pode vender produtos de mais qualidade e a gente mostra para o brasileiro que ele pode ter confiança. O que a Synerlog faz, ela traz isso, ela traz essa garantia para o seller, né, essa responsabilização, essa adequação às regras do Brasil, e a gente traz todo o conforto para esse varejista aqui, para esse canal que quer trazer esse produto de lá, quer vender, e não quer, obviamente, quebrar as regras legais, né? Não quer deixar de pagar o imposto, quer deixar de pagar o tributo. Agora, você imagina o cara, traz um produto, aí ele descobre, poxa, eu não recolhi o imposto adequado, então eu vou ter que amanhã correr o risco. Então, a gente tem que tirar que esse risco não vai existir, ele não existe. É muito bom. Ô, Fábio, ficaria horas e horas falando com você aqui, que é muita informação muito boa, né? E eu sei da tua agenda também. Mas, Fábio, esse varejista que está aqui nos assistindo, nos escutando agora, que já deu like, já deu as estrelinhas aqui no Spotify, já fez tudo aqui, já comentou, como que ele faz para achar o Synerlog aí, poder ser, né, ter a sua assessoria de vocês e poder estar aí nesse mercado cross-border? Vai nas redes sociais, vai no nosso Instagram, vai no nosso LinkedIn, vai no nosso site, entra lá, fala com o nosso saque, pede para ser atendido por alguém, marca uma visita, enfim, entra nos nossos canais ali de comunicação, vai ser um grande prazer a gente poder ajudar aí,
e a ideia é essa, a gente tem que propagar essa ideia, é uma oportunidade, enfim, estamos aí à disposição para atendê-los e ajudá-los. Isso aí, gente, vamos propagar realmente essa oportunidade aí, que é a bola da vez, igual o Fábio falou. E para você que não acessou ainda, acessa lá mestredovarejo.com.br e possa adquirir lá o nosso livro, está no formato e-book lá, para você ter acesso a mais de 200 páginas, onde nós estamos falando sobre soluções para vários profissionais. E para você lá possa acessar, compre agora, vai ter vários profissionais lá te orientando. E vários outros e-books que nós temos lá à disposição e cursos, mestredovarejo.com.br. Ô Fábio, eu sempre provoco aqui os nossos convidados ao seguinte: dar dicas para esse varejista que está nos escutando aqui. Você pode falar também de livros, filmes para ele. Dá algumas dicas aí, o que ele tem que fazer amanhã para ele entrar nesse mercado com vocês, além, é claro, de entrar lá já no site da Synerlog lá. Olha, Ederson, eu indico fazer pesquisas. Eu acho que agora que a gente está num momento de poder ir para o mercado e entender qual é o tamanho disso, né? Eu indico o seguinte: o meu produto, aonde que ele é feito? O meu produto, o que eu vendo, o que eu represento, né? Se você tem um produto que, não, eu produzo o meu produto, eu tenho, é desenvolvido, é minha expertise, peraí, então isso tem uma demanda global. Ou eu tenho um produto que eu tenho capacidade de buscar isso na fonte, então a minha indicação aqui é fazer pesquisas. Eu tenho um problema na minha área, Ederson. Estou há 12 anos nisso, o grande problema é, eu tenho uma equipe aqui, toda a minha equipe, ninguém veio do cross-border. Eu tenho que formar um por um quando chega aqui. Eu tenho que formar um advogado, eu tenho que formar o cara da tecnologia, eu tenho que formar o cara do RH, porque é algo novo. Né? Então, muito novo. E mesmo as grandes plataformas, atuar com Receita Federal. Então, existe uma carência por materiais, né, por livros ou coisa do gênero. O que a gente tem feito, no nosso site, a gente tem muita informação sobre a questão, aspecto da legislação. Então, a gente passou a produzir muito material para que as empresas possam consumir e entender as regras, o que é possível e o que não é possível. Isso é a realidade. Eu pesquisei e falei, cara, muito novo o que o Fábio está trazendo aqui, e a gente fica até, às vezes, sem tema, de falar assim, poxa, como que eu vou abordar isso com o Fábio, né, cara? O que o Fábio está falando aqui? Mas é muito real e muito oportuno. Diante de todas as pesquisas que eu fiz aqui, eu percebi que existe essa oportunidade, né? Quando o mercado começa a tendenciar aí, você sabe, você está aqui no Bate-Papo do Varejo, você já está aproveitando essa oportunidade, já vai acessando aí Synerlog.com.br e já também vai estar aqui também nos descrição desse vídeo, também na descrição desse áudio, para que você possa acessar. Fábio, muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe imensamente aí. Espero a gente poder encontrar novamente, você contar mais um pouco sobre esse mercado aquecido, principalmente quando vier essas novas regras aí. Eu acho que vai ser muito bom. Um grande prazer, Edson. Adorei muito o bate-papo, acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Parabéns pela sua iniciativa, temos que informar, temos que trazer ali a opção, abrir a cabeça das pessoas para as oportunidades. Valeu, Fábio. Muito obrigado.